Olá! O Ser Empreendedor tem mostrado casos de empresários que tiveram que se reinventar na pandemia para não fechar o negócio, outros que até tiveram que mudar de segmento e tantas histórias de superação nesse período. Hoje a gente vai contar mais uma, que é a história aí da Regina. Ela que está à frente aí de um negócio em um dos setores mais afetados, que é o de restaurantes, que foi aí fechado pela imposição da pandemia e das regras da quarentena. A gente sabe que houve a flexibilização das atividades, muitos já estão de volta com força total, mas nesse período, ela, que aí é a dona de duas franqueadas, na verdade, ela tem duas lojas franqueadas de uma rede de restaurante que funciona em shoppings aqui da cidade de Campinas, viu como alternativa a utilização da entrega das refeições, que aumentou 50% nesse período. Regina, conta pra gente. E a primeira coisa que eu quero que você fale para nós é assim, lá em março, vamos lembrar um pouquinho, quando veio o fechamento de tudo, shopping fecha, comércio fecha, você se deparou com essa realidade, como foi aquele momento com essa notícia? Com certeza aí fornecedor entregando o produto e tudo mais. Conta pra gente, Regina, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Sem dúvida foi um susto, né? Foi para todo mundo e a gente está na área já há muitos anos e mesmo assim isso nunca aconteceu com a gente, né? Claro. E a gente foi realmente forçado a fechar e a se organizar. Tinha os estoques de alimentos, tinha os funcionários, os colaboradores, e tudo isso teve que ser reorganizado com calma e estamos aqui. Tá, mas não foi fácil, não está sendo fácil, mas está melhorando a cada dia. Naquele momento, após esse susto, como foi então você pensar junto com esses colaboradores, junto com a sua organização, em reformatar o seu negócio nesse período para continuar sobrevivendo? Então, num primeiro momento de muita insegurança, houve a necessidade de preservação da equipe, né? Então, houve um afastamento dos colaboradores e a gente organizando e fazendo os planejamentos para seguir em frente. Então, os 2 primeiros meses, a gente não teve os funcionários afastados e fomos realmente planejando, com a ajuda da franquia do Divino Fogão. A gente já tinha o delivery implantado há 1 ano na nossa unidade, então isso veio como uma luz realmente para a gente. Então começou-se então a planejar como seria então a operação do delivery nesse contexto de pandemia, porque uma vez que a gente já tinha experiência, mas nesse contexto de pandemia a insegurança é muito grande e a gente tinha que tomar cuidado com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. Então começou-se então todo um trabalho, né, que acabamos então implantando o delivery 2 meses após o fechamento. Até então, quanto de delivery era a sua demanda? Então, a gente tinha uma experiência com o delivery não tão grande no momento em que fechou, que estava completando 1 ano. Isso não é uma experiência muito grande, né? A gente está com o Divino Fogão no shopping já há quase 17 anos, né? Estamos na franquia há 20 anos. Tá? Então, o delivery era uma operação relativamente nova, com suas particularidades, muito para crescer ainda. Então, a gente estava num processo de crescimento e tivemos que fazer as adaptações, tá? Então, Até isso então, tudo foi um grande desafio. Até então, o modelo que vocês utilizavam era terceirizar esse delivery através aí de grandes marcas, a gente tem aplicativos que são muito utilizados, ou vocês tinham um delivery próprio? Não, a gente terceirizou, né? A Rede Divino fez uma parceria com a plataforma e a gente então seguiu essa plataforma e essas padronizações. E isso se Isso manteve na facilita a pandemia. logística, né? E isso se manteve na pandemia. Se manteve, sim, se manteve com o apoio do shopping,
porque todo o fluxo, porque além da gente trabalhar na área de alimentação, nós estamos dentro de um shopping, então que estava fechado, não permitiu o acesso das pessoas, né? Nem que a gente quisesse num primeiro momento. No momento em que o shopping disponibilizou o acesso a gente poder fazer esse tipo de operação, a gente já tinha a operação já formatada, precisou apenas alguns ajustes. Nos unimos, então, a essa plataforma e ativamos e começamos a vender. Apesar dessa experiência de 20 anos e nesse shopping 17 anos, e qual foi o papel da franquia nesse momento de tomada de decisão de que qual o caminho que nós vamos percorrer para não ter que fechar o negócio? O papel da franquia é essencial, né? A gente sente um apoio. Primeiro, eu também tenho formação, sou nutricionista de formação e sei a importância e a responsabilidade de fornecer refeições com segurança, né? Então, tinha-se muito essa preocupação também, num primeiro momento, as pessoas tinham medo, né, que a comida viesse, a refeição viesse com algum tipo de contaminação. Então, a franquia tem um departamento de nutrição que teve uma assessoria do Dr. Enio Alves da Silva, que nos norteou do ponto de vista de higiene e segurança alimentar. Além desse apoio nutricional, teve também o apoio do Departamento de Gastronomia, com cardápios, com lançamentos, com embalagens, com coisas, com todas as atitudes, com gestos, vamos dizer assim, para que o cliente tivesse a segurança para pedir, para chamar o Divino Fogão para sua casa. E o apoio financeiro também, porque para a gente controlar, né, a lucratividade, os gastos, quanto seria isso importante, impactante, num momento tão difícil financeiramente falando também. Então, a franquia ela foi muito completa nesse sentido, ajudando em várias áreas. Agora nós temos aí, Regina, recentemente a retomada das atividades e, claro, sempre a presença do cliente é de suma importância. Para vocês, que experiência ficou para a gente dizer qual é hoje e qual poderá ser no futuro o papel do delivery quando a gente fala em oferecer, em vender refeições para que ele tenha, não igual, mas uma semelhante experiência, como se ele estivesse indo mesmo no restaurante? Sem dúvida, a expectativa do cliente é ter essa memória afetiva do local que ela está pedindo a sua refeição, né? E o Divino Fogão tem essa preocupação muito grande. O delivery é uma alternativa muito interessante, mas é uma operação dentro de uma outra operação. A nossa responsabilidade no ponto de venda é muito grande e continua sendo cada vez mais. Então, é uma operação que ela funciona com um fluxograma que não comprometa o cliente que foi pessoalmente no Divino Fogão. Então, o que a gente realmente aprende com tudo isso é que o delivery cresceu muito, mas também o mercado está mais competitivo, os clientes estão mais exigentes, né? E a gente, a cada dia, tem indicadores de qualidade para acompanhar a nossa operação. Antes do delivery, após delivery, seja do ponto de vista de financeiro, de números, de porcentagens sobre faturamento e tudo mais, como em relação à satisfação, né? E sempre separando os dois tipos de atendimento. Então, isso já era uma preocupação nossa. Agora é maior ainda por questões todas de logística realmente, de higiene e do local que a pandemia nos presenteou, né? Vamos dizer assim. Quem está em casa às vezes pensa assim, olha, o delivery vai atrasar muito porque o restaurante está cheio, né? Ou porque o bar está cheio, nos diversos locais. Hoje, quando a gente fala nesse departamento dentro de uma unidade, de um estabelecimento, a gente pode dizer
que todas as receitas são feitas juntos, até por uma questão de curiosidade mesmo. Ou, Regina, a gente tem agora, por exemplo, profissionais que, olha, esses estão exclusivamente fazendo as receitas do delivery, então, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, hoje o restaurante está cheio, eles vão demorar muito a minha entrega. Qual é a preocupação hoje com esse cliente que está em casa esperando a comida? Então, é assim, a gente primeiro, a preocupação foi não ter um cardápio muito extenso, ter as preparações características, agora também típicas da fazenda, que a gente já tem na nossa operação, né? Então, a gente tem as pessoas, as fichas técnicas, onde os funcionários elaboram os pratos já baseados com padrão em quantidade, e tudo isso agiliza no momento de preparar essa refeição. Então, no momento, a gente tem um local específico para a preparação do delivery, não atrapalha em nada o andamento do restaurante no momento, mesmo que esteja cheio e tudo mais, porque tudo é preparado com antecedência em termos de fluxo, vamos dizer assim, tá? Então tá tudo na mão, e a comida é a comida que a gente tem lá, que o cliente sabe que tem. Então é a feijoada, é a galinhada, é a comida típica da fazenda, que está sendo feita no momento. E a gente, então, direciona para o fluxo do delivery, na embalagem adequada, com higiene completa. E, enfim, isso não pode ser uma preocupação para o cliente do Divino Fogão. Quando a gente fala em um futuro, hoje, como vocês analisam para o seu negócio a participação do delivery? Ele teve esse boom aí, inclusive, né? A gente teve aqui em uma das unidades de vocês um crescimento de 50%. Você acha que isso vai se manter? Vai haver uma queda e vai voltar aos números anteriores? Ou não? Pode até haver uma queda, mas a gente tem aquele consumidor que pegou gosto pelo delivery. Não, sim, eu acho que a gente teve esse aumento e eu acredito que vai crescer mais, porque a gente acompanha as pesquisas de comportamento de clientes, a gente sabe como a sociedade mudou, né? As pessoas não estão indo mais aos escritórios, grandes salas comerciais foram fechadas, as pessoas estão muito em casa. E o fato de estar em casa não significa que ela está livre e disponível para preparar a sua refeição, principalmente uma refeição como a do Divino Fogão, um arroz, um feijão, uma carne, é uma refeição elaborada, né? Não é uma refeição rápida de ser feita em casa, né? Então, eu acho que o perfil mudou, né, do cliente, os clientes foram sensibilizados muito nessa pandemia e eu acho que pegaram gosto sim, e atualmente é uma opção bem interessante para quem trabalha em casa, para quem teve sua sala comercial fechada e está trabalhando em outros lugares, né? Eu acho que isso possibilita que uma refeição completa, balanceada, eu como nutricionista posso dizer, uma refeição completa, balanceada, com higiene, chegue em sua casa através do delivery. Então, é fato, é uma tendência, eu acho que daqui para frente vai crescer cada vez mais. Tá, eu não tenho muito tempo, Regina, mas é só por uma questão para a gente até pensar num outro momento, a questão do self-service. Vocês mudaram no estabelecimento a forma de servir? Não, a gente, baseado nas orientações do Dr. Enio, o microbiologista que deu assessoria à empresa do Divino Fogão, a gente disponibilizamos luvas, álcool gel, e o próprio cliente se serve no buffet, porque a gente sabe que a Covid não é transmitida através de alimentos. Então, basta a gente ter cuidado com os utensílios que os nossos clientes utilizam. Então, a gente teve essa preocupação, sim, mas não houve necessidade de grandes modificações no nosso sistema self-service. Regina, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. Bom, e a gente vai para um breve intervalo e volta já já com o Ser Empreendedor, falando justamente com um especialista que vai analisar toda essa situação aí.
Será que o delivery veio para ficar? Será que não vai ficar em segundo plano mais? Saiba daqui a pouquinho no Ser Empreendedor. Segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente já falou de um caso de sucesso aqui, agora a gente vai falar com um especialista. Olha quem está de volta aqui no nosso programa, o Antônio Moreira Leite, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchise. Tom, seja bem-vindo novamente aqui conosco. Mirna, obrigado, é sempre um prazer participar do seu programa. Então, a gente falou aqui no primeiro bloco do aumento, né? Inclusive, um caso de um restaurante que até então atua aqui no shopping da cidade e que o delivery foi o que salvou o negócio nesse período de pandemia, aumentou inclusive 50%. Só que até então, Tom, o delivery era visto como algo secundário para muitas empresas e serviços e que se tornou aí primordial e em muitos casos até foi o motivo de sobrevivência dessas empresas. E a minha pergunta é justamente nesse sentido, mostrando agora, fazendo uma análise de como o delivery vai sobreviver nesse período em que as atividades começam a ser retomadas. É um costume que veio para ficar? Você aí de casa, você que sempre pede o delivery de uma comida, de uma bebida, de uma roupa. E agora, com a volta do comércio, com a volta dos restaurantes, dos bares, como vai ficar o seu serviço? O Tom vai contar pra gente essa tendência agora, né, Tom? Fala um pouquinho aí sobre o que a ABF analisa sobre esse segmento. Excelente questionamento. Na verdade, os operadores de restaurantes, franquias ou não, tiveram que abraçar o delivery a partir de 15 de março. O que nós temos de dados das pesquisas setoriais que nós realizamos apontava para o ano de 2019 o delivery com uma participação abaixo de 20% do total das vendas dos restaurantes franqueados. E, obviamente, que a partir de 15 de março, o delivery ele passou a ser quase que a totalidade das vendas. Isso exigiu desse empresário, desse franqueado que atua no setor de restaurantes, ele aprender novas técnicas, não só relacionadas aos processos de controle de tempo, por exemplo, dentro da cozinha, porque o delivery ele tem uma característica que quanto mais rápido a comida chega na casa do cliente, melhor o produto, mais satisfeito o cliente fica e esse entregador potencialmente retorna mais rápido para o restaurante. Então, nós tivemos, a partir de 15 de março, o delivery representando quase que a totalidade das vendas dos restaurantes. Para poder atender esse novo hábito de consumo, que é esse consumo fora do restaurante, os restaurantes tiveram que se adequar do ponto de vista dos processos dentro da cozinha, do ponto de vista da embalagem, para garantir que o produto viajasse bem, chegasse gostoso e quente na casa dos clientes. Até uma própria revisão do cardápio se tornou necessária nesse momento, porque um produto que, por vezes, é muito bem servido dentro de um restaurante, ele pode não ter as mesmas características quando chega na casa do cliente. Então, toda essa revisão operacional foi fundamental. Só que, além da revisão operacional, os restaurantes também tiveram que evoluir em outras frentes durante esse período. Uma das evoluções foi realmente ter as suas marcas ofertadas dentro do ambiente digital. E quando eu falo ofertadas dentro do ambiente digital, a gente teve um crescimento expressivo nesse período de dois tipos de canais de transação. O chamado canal terceirizado, que são as plataformas de delivery estabelecidas, e muitos restaurantes, eu julgo esse esforço, esse investimento e esse desenvolvimento que ocorreu desde março é fundamental, que muitos restaurantes investindo nos seus canais próprios. E quando eu me refiro a canais próprios, eu digo marcas de redes de restaurantes franquias lançando os seus próprios aplicativos, lançando canais de comunicação através de ferramentas de redes sociais, os restaurantes aprendendo a atuar de uma maneira mais forte e criando relacionamentos no ambiente digital.
Por fim, e não menos importante, tendo que criar parcerias com as chamadas empresas de última milha, que são as empresas que realizam as entregas, porque você só consegue operar com um aplicativo próprio na medida que você tem essa parceria estabelecida ou através de funcionários próprios, né? Você tem um time de entregadores próprios no seu negócio para que você possa realizar o ciclo completo de transação. E por que é tão importante investir em canais próprios das marcas de restaurante, das redes de restaurante? Porque o delivery ele tem uma característica, Mina, que ele é uma operação para o empresário que ele apresenta custos variáveis mais altos. Então, é mais caro para o empresário, dono do restaurante, operar através do delivery. E, nesse sentido, você ter canais próprios não só lhe permite você ter um canal de comunicação aberto com o seu cliente, e, afinal de contas, o negócio de restaurante ele tem isso no seu DNA, né, que é esse relacionamento, esse componente de serviço entre quem está servindo e quem está sendo servido. Aliás, o restaurante vem da palavra restaurar, então a gente não pode perder esse componente humanizado, ainda que distante, e você ter meios próprios de poder se comunicar com o seu cliente, independente dele estar fora do seu restaurante, dele estar em casa ou estar no escritório, é muito importante. E, por fim, até um pouco em função da própria LGBT, quando você fica dependente somente das plataformas terceirizadas, isso acaba criando um afastamento sobre o conhecimento da sua audiência, porque você passa a não ter mais acesso aos dados do seu próprio cliente. E aí, mais uma vez, você desenvolver ferramentas e mecanismos de realizar o delivery através de canais próprios é muito importante. E aqui, obviamente, não é uma estratégia binária. Eu não estou propondo você focar em A ou B. O que eu estou falando é que é muito importante você desenvolver soluções e estar presente em todos os canais que o cliente deseja transacionar. E quando a gente olha um pouco mais de detalhe a pesquisa que nós realizamos dentro do ambiente da BF, e foi divulgada há poucas semanas, nós vimos que até o início da pandemia, 45% dos nossos associados, operadores de restaurantes de franquias dentro da BF, utilizavam 2 canais para esse tipo de negócio, para o delivery, que era o canal próprio e o canal terceirizado. A partir da pandemia, esse número ele aumentou para 73%. Então, na verdade, o que eu estou comentando com os nossos espectadores, isso aconteceu de fato dentro das redes de restaurantes. Os restaurantes passaram a investir nos 2 canais, pelos motivos que eu já expliquei. E, por fim, ainda dentro desse contexto, a gente percebe também, são dados da pesquisa, que a utilização desses serviços próprios de entrega, ou seja, entregadores que trabalham diretamente dentro daquela unidade, dentro daquela franquia, ou a contratação de empresas que façam somente o serviço, ela aumentou em 42%. E esse número está diretamente relacionado ao aumento dos canais próprios. Mas agora, Tom, as pessoas estão aos poucos voltando a sair para jantar, sair para almoçar. Como fica então esse segmento dentro desse novo cenário em que o restaurante volta a receber os clientes no local? Sem dúvida que o hábito de comer fora, o hábito de celebrar, o hábito de encontrar amigos, isso faz parte da humanidade. E isso, aos poucos, e obviamente respeitando todos os aspectos e exigências legais e sanitárias, mas isso já está retomando. Então, como você mesmo comentou, no auge da pandemia, quase que 100% do faturamento, eu digo quase que 100%, porque um outro elemento que também aumentou nesse período foi o chamado takeaway, ou pedido para retirada. Tá? Mas quase que 100% era através de pedidos feitos à distância, para entrega.
Nós, hoje, já observamos o salão ganhando, obviamente, uma relevância, voltando a ganhar uma relevância. Eu comentei com você, Mirna, que eu sou presidente de uma rede de franquias de restaurantes, e no nosso negócio hoje, por exemplo, 70% das nossas vendas atuais já vem da própria venda do salão, e 30% vem do delivery. Então, ao meu ver, eu acho que o delivery ele se estabiliza, sem dúvida nenhuma, a um patamar muito superior ao que existia até 15 de março. Se eu tivesse que apontar um número, eu acho que ele deve se estabilizar em um patamar que deve ser o dobro do que ele representava nas vendas dos restaurantes pré-pandemia. No nosso caso, é até mais do que o dobro, porque o delivery representava 8% das nossas vendas e hoje representa 30% das nossas vendas. Então, é mais do que 3 vezes. Mas o mercado, através dessa mesma pesquisa, aponta que o delivery deve representar, em 2020, cerca de 36% das vendas dos restaurantes. Então, sem dúvida que o atendimento no salão ele segue sendo extremamente importante, aliás, ele segue sendo o canal mais importante, mas o cliente ele espera, e por isso que isso exige o desenvolvimento de uma outra competência, ele espera ter a mesma experiência que ele tem dentro do seu restaurante, ele espera ter também em casa. E isso eu já comentei o que isso exige de mudança de processos dentro da cozinha da oferta, mas isso também exige uma evolução até mesmo da própria tecnologia e exige também uma evolução de como que essas redes de restaurantes se comunicam com o cliente. Eu acho que o relacionamento no ambiente digital ele passa a ser o novo marketing local e ter o domínio de como posicionar o seu restaurante, de como você ter eventualmente o seu programa de fidelidade que lhe permita criar essa base de dados para que você possa, de tempos em tempos, se comunicar com esse cliente, ter canais que possam estar facilmente operando dentro dos dispositivos de telefones celulares e dos computadores, mas hoje é mais celular. Isso se torna muito importante. Agora, com relação ao salão, não só toda a questão que eu já comentei, sanitária, toda a questão das rotinas de proteção da sua equipe, dos funcionários dos restaurantes e dos seus clientes, ele sem dúvida que é fundamental. E aqui eu faço um comentário: não basta cumprir todas as exigências e todas as regras. É importante que o cliente perceba que essas regras estão sendo cumpridas. Então, deixar claro quais são as rotinas de higienização, os EPIs, que são todos os aparatos de proteção das equipes em boa ordem e sendo utilizados. E também, algo que eu acho importante, e isso retorna, a gente vai viver essa dualidade de ter que atender o cliente no salão e ser igualmente competente à distância, no delivery, você ter mecanismos de resposta para o seu cliente como se no salão estivesse. O que eu quero dizer com isso? O cliente que pede a sua comida e que eventualmente tem uma dificuldade ou tem uma sugestão ou eventualmente tem uma crítica que posta na internet, posta na rede social, ele tem que ser prontamente respondido. E isso exige também uma evolução dos donos de restaurantes. Agora, eu citei isso como uma necessidade de resposta rápida, mas no final é uma oportunidade de construir um relacionamento em qualquer lugar, em qualquer canal. Quando a gente fala nessa construção de relacionamento, a gente está falando bastante de restaurante porque foi um dos setores mais afetados. Mas, por exemplo, farmácias já estão usando delivery. Nós temos entrega de bebidas, muita gente acabou fazendo a compra do supermercado também pelo delivery, muitos supermercados que não tinham inclusive esse serviço, só alguns que tinham, passaram também a oferecer. Então agora é um serviço que veio para ficar. Eu não tenho dúvida, nós temos diferentes instituições e entidades apontam diferentes números, mas recentemente eu vi um artigo da London Business School
que eles apontavam que bastam 66 dias de uma atividade sendo repetida para aquilo se tornar um hábito. E nós passamos meses operando à distância, operando através do delivery. Então, como eu disse, esse hábito ele passa a ser um canal de venda e de relacionamento extremamente importante, e mais do que um canal. O que a gente também percebe, Mirna, em função desse novo hábito, é que abre-se a oportunidade, inclusive, de novos modelos de negócio. Então, você vê agora redes de franquias abrindo as chamadas cozinhas cegas, né? E o que são as cozinhas cegas? São negócios que têm por característica uma possibilidade de se realizar um investimento menor, porque basicamente se investe somente no ambiente de uma cozinha, sem a necessidade de se investir no salão. São negócios que já nascem com um DNA digital, porque esses negócios geralmente estão situados em vias secundárias, onde o cliente não enxerga um letreiro ou não enxerga aquela marca, ainda que, obviamente, existem todos os procedimentos padrões de produção, de higiene e limpeza, etc., e nasce com essa vocação totalmente direcionada para o delivery. O que eu acho com relação a esse novo hábito? Você comentou que isso é uma verdade para diversos segmentos. O único comentário que eu faço é que, nesse processo de transformação, eu acho que os operadores, os franqueadores e os franqueados, eles têm que ser protagonistas desse processo. E eles têm que agir no sentido de fortalecer as suas próprias marcas. Porque, do contrário, se você começa a operar como se o seu serviço fosse uma commodity, como se fosse um serviço sem diferencial, e onde o elemento que eu comentei agora há pouco, do relacionamento com os clientes, ele está muito distante, eventualmente você pode perder relevância. E algum concorrente um pouco melhor que você, ou que esteja preocupado em ter um diferencial nessa experiência, dentro ou fora do restaurante, e que tem essa capacidade de se conectar tanto no âmbito do salão quanto no âmbito digital, de uma maneira bem feita, sem dúvida que essa marca e esse empresário será mais bem sucedido. Não dependerá tanto de plataformas terceiras. Tom, o nosso tempo acabou, eu te agradeço novamente e a gente volta a conversar em breve. Com certeza, eu quero você de volta aqui no Ser Empreendedor. Irna, será um prazer e muito obrigado mais uma vez pelo convite, e acho essa discussão de extrema relevância. Eu espero ter contribuído mais uma vez com os nossos espectadores. Obrigada. E por hoje é só, gente. A gente fica por aqui e até um próximo programa.